seria esse aqui e esse aqui, ó. Você lembra quando nós estudamos um outro lá que nós separamos em S, P, D e F? O S é NS2. O P, NS2, NP6, NS e NP. Tá? No caso desse aqui, todos os elementos aqui vão terminar com 7. Você olha aqui, o 7 é 2 unidades maior que o 5. Então é N é menos 2, F. Então o F que vai estar lá, isso está na página, isso está no slide do dia que nós apresentamos isso aí para vocês. Que eu separei a tabela em vários. Eu porque não tenho acesso aqui agora, senão eu ia mostrar para vocês que na tabela de vocês, que tem no meio do livro, ela está mostrando isso aqui, ó, na página 198 do livro. Se você tiver com o livro na mão aí, você vai ver isso aí. 198 do livro. Você vai ver lá assim, ó. O grupo 1, NS1, NS2, o grupo dos elementos de transição interna, que são esses aí, ó. NS2, N-2, F de 1 até 14. Tá vendo isso aí? Na página 198? A página 198. E depois ele vai mostrar para vocês. Na página 198 tem tudo explicadinho de como é a distribuição eletrônica usando isso aí, tá? Na página 198. Mais alguma dúvida sobre isso? N-2 porque é 7, o penúltimo e o último. Porque o penúltimo o penúltimo é sempre maior que o último, entendeu? O penúltimo dá 7. Então o N aí vai ser o 7. Então vai ser 7, S2, 7 menos 2, que vai ser o que está em F. 7 menos 2, 5. Entendeu agora? É isso que vai acontecer lá na distribuição eletrônica. Tá? Aqui, ó, o período que ele está é o 7º período. O período vai ser sempre aqui que você vai olhar. O período é sempre aqui que você vai olhar. Ó. E a família vai ser sempre aqui, ó. Tá? Onde você vai encontrar ele na tabela? O período está aqui, 7º período. Aí você sabe que ele terminou em F, ele vai estar na segunda linha separada da tabela. Todos lá terminam em 5F. Vai de 1, 2, 3 até o 14. Entendeu? Se terminar em 4F, está na primeira linha. Se terminar em 5F, está na segunda linha. Entendeu agora? Isto. Então, ele tem, por exemplo, esse aqui, vai indicar o período, e esse aqui. Mas se eu pedir para você, por exemplo, falar assim com você assim, me dê os 4 números quânticos do último elétron. Você vai ter que procurar ele aqui, ó. Tá? Então vai ser no subnível F. Agora, se eu te pedir então aqui os elétrons mais energéticos. Da camada mais externa, é essa aqui.
Camada mais externa, se pode até circular aqui, camada mais externa e camada mais energética. Tá bom? Então, quando você distribuir lá por isso que eu coloquei lá, quando eu dei aquela aula de ontem, eu coloquei isso aqui, ó. Os elementos que estão aqui embaixo terminariam em F, em S2 e F. De 1 até 14 e aí vai. Isso tem mostrando aqui no livro, né? Seria a chamada tabela longa, né? Eles pegaram essas duas linhas azuis aí da página 198 e colocaram para baixo para a tabela ficar mais ajeitada, de uma forma mais apresentável, tá? Então vamos lá para pode falar. Vai estar aqui. Vai estar mais energético, vai estar o último que você distribuiu. Então ele vai estar aqui no F2. Para te falar o período que o elemento está. Para te falar o período. Então deixa eu perguntar assim. Como é que você chama? Isabela, qual período está o elemento tório? Sétimo período. Mas o subnível F, ele está mais afastado do núcleo. O subnível F, ele está mais afastado do núcleo do que o subnível S. O S está sempre mais perto, tá? Então, nesse caso aqui, esse aqui está mais afastado. Tem uma sequência, eu vou ver se eu mostro para vocês, a sequência em gráfica. Eu vou mandar para vocês uma sequência gráfica que vai mostrando o nível de energia de cada orbital, né? Mostrando a distância que está do núcleo. Então esse daqui está mais distante do que esse, por isso que ele é mais energético. Tá bom? Estou conseguindo passar aqui, o que é isso? Vamos ver aqui. Propriedades dos elementos químicos. Podem ser de dois tipos. A periódica são as propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuadamente com o aumento do número atômico. Então elas não têm uma regularidade, as propriedades aperiódicas. As propriedades periódicas já têm uma regularidade. Tem valores que oscilam entre valores mínimos e máximos repetidos irregularmente com o aumento do número atômico. Essas aqui, ó, nós não vamos dar importância para elas, não. Nós vamos dar importância para essas aqui. Ó. Essas que são, né, essas aqui vai ter uma variação. Imagine um gráfico de um eletroencefalograma. Quando você tem aqueles picos, vai abaixando e subindo. Então, seria uma propriedade aperiódica. Agora, por exemplo, você está lá correndo, fazendo uma corrida a 4 quilômetros, 4 km por hora. 4 km por hora você está andando muito devagar, né? E aí você está caminhando. Vamos pensar esses maratonistas que correm a 20. Então o cara vai lá e faz a volta da lagoa em 50 minutos. Né, que é menos de. Ele está correndo 20 km por hora, ele está periodicamente com o mesmo ritmo. Então, se ele está no mesmo ritmo, ele está usando a mesma passada, o mesmo número de passadas por minuto, por exemplo. Tá? Aqui, ó. Aqui estou te mostrando graficamente, né? Que essas propriedades aperiódicas, olha como é que elas estão em uma variação, ó. Isso aqui não interessa muito pra gente, não. Tá? O calor específico, por exemplo, é uma propriedade aperiódica, então a gente não vai estudar calor específico no caso das propriedades periódicas, não vamos ver isso.
Agora nós já vamos ver, só cresce ou só diminui conforme aumenta o número atômico. Então elas, por exemplo, se fosse só crescendo, aqui ó, o potássio ele teria que estar acima do cloro, né? O sódio teria que estar acima do, se fosse periódico, teria que estar acima do flúor, e aí vai. Então isso aqui a gente não vai dar importância, é só para exemplificar. Aqui já está crescendo, aqui eu tenho a massa atômica, e aqui eu tenho o número atômico, vocês podem ver que está ocorrendo um crescimento aqui. Tá? Então, ah, tá. É porque eu também estou aí. Eu pus um celular aqui do lado e estou. Porque eu não vejo. Claro, né? Então vamos lá nas propriedades periódicas, que são essas aqui, ó. Raio atômico, muito importante. O raio atômico é uma das mais importantes, é a medida do tamanho do átomo, que é em nanômetro, é uma coisa muito pequena. Tá? Eles mediram uma aparelhagem bem sofisticada. Né? Energia de ionização. Ionização é para você tirar um elétron de um átomo. Você gasta energia. Não pensa você que você chega para o elétron da última camada e fala assim, ó, quero que você vá embora. Eu quero ficar estável, né? E você tem que ir embora. Aí não. Não. A afinidade eletrônica é a energia que, para entrar um elétron, a gente não forma cátion e ânion? Forma? Cátion é quando perde elétron. Ânion é quando você ganha elétron. Tá? Eletronegatividade é a tendência de um elétron de um elemento de atrair elétron. E aqui, eletropositividade ao contrário. A tendência é que um elemento tem de perder elétron. Então tem elementos que têm tendência a ganhar para se estabilizar o mais rápido possível. Tá? Então depois quando a gente estiver estudando tabela ligação química, vocês vão ver que os elementos mais estáveis da tabela periódica são os do grupo 18. Como é que é o nome deles? Gases nobres. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. Vamos pensar a família real britânica. Eles são nobres. Já nasceram ricos. Precisam trabalhar? Não. Tem uma estabilidade financeira já. Pode não ter uma estabilidade social, né? Mas financeira tem. Porque todos ali já tem, a rainha tem uma verba muito grande. É uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela recebe tanto da coroa britânica, ela recebe do Canadá e recebe da Austrália, para ser a representante desses 3 países que eu sei até agora, para ser colocada como uma, como é que fala? Uma representante da família real porque esses países foram colônias, né? Algumas pessoas falam que ainda são colônias meio independentes, mas se você olhar lá, o representante é a rainha da Inglaterra, que representa a monarquia nesses países aí, tá? Tanto na Austrália e no Canadá. Então ela recebe para isso. Professor, essa questão de descobrir onde estão os elementos na tabela, elas vão cair na 2? Você vai cair tabela periódica na 3. Na 3. Na 2, você tem que saber. Vai ter uma tabela periódica lá. Você já sabe. Já vai ter um diagrama de Pauli lá. Tá?
E vou avisando, o diagrama que está lá está faltando 7P, tá? Então, eu mandei o diagrama, a prova já foi feita, então vai estar faltando 7P, vocês colocam lá, porque antigamente não existia aquela quantidade de elétrons, né? Então eles já colocaram 7P6, que já, a tabela já tem hoje 118 elétrons, 118 elementos, claro que depois dos 92 a maioria é artificial. Então vamos para o raio. Então aqui, ó, são propriedades periódicas, né? Essas são as propriedades. Nós vamos ver as propriedades químicas. E nós não vamos mexer no núcleo do átomo, gente. Preste atenção. Núcleo do átomo nós só vamos trabalhar a nível eletrônico. As reações químicas vão acontecer a nível eletrônico. Então a gente vai tirar, colocar elétron, né? Então a gente vai ver isso. Então aqui eu tenho um raio. É a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Tá? Mais externo. Então, no caso aqui, ó, o núcleo está aqui, tem uma camada, então seria esse elétron aqui. Tem um elétron da camada mais interna, a camada mais externa é essa daqui. Tá? Tem autores que eles fazem o seguinte, eles pegam dois átomos, igual fez aqui, tá vendo? É definido como sendo a metade da medida da distância entre os núcleos de átomos vizinhos, aqui, ó. Então seria essa metade aqui, ó. Para um exemplo, ó, para uma estrutura sólida, a distância entre átomos de cobre é de 256. Então, o raio... Então, aqui eu teria um diâmetro. Seria a soma de dois raios, né? Que seria dois raios. Então, o cobre, no caso aqui, ele vai ter 128 picômetro. 10 a menos 12, porque o nano é 10 a menos 9 e isso aqui é 10 a menos 12. Tá? É muito pequeno em relação ao tamanho do átomo. Quando falo em nanotecnologia, eu estou trabalhando com 10 a menos 9. Aqui nós vamos trabalhar com 10 a menos 12. Então é menor ainda. Para comparar o tamanho dos átomos, devemos levar em conta dois fatores. O número de níveis, camadas. Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. Isso é correto, né? Se eu tenho comparar um átomo com 3 camadas, um átomo com 4 camadas, então o átomo de 4 camadas é maior. Então, se você pegar na mesma família da tabela periódica, vamos pegar a família 1 que está lá assim, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O lítio tem 2 camadas. O potássio, o sódio tem 3. Então, o raio na família, ele cresce de cima para baixo. Quem tem mais camadas, né? Ou também você pode olhar pelo número de prótons. Né? O lítio tem 3 prótons, o sódio tem 11, o potássio 19, o rubídio 37, o césio 55 e o frâncio 88. Então quem tem mais prótons tem maior raio. Tá? Logo podemos concluir que ao comparar átomos de um mesmo grupo ou família, que eu acabei de falar, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, de cima para baixo. Ao comparar átomos de um mesmo período, aí tem uma diferença. Aí o núcleo vai influenciar. Por exemplo, se eu pego... Vou voltar lá aqui. Vou voltar à tabela aqui. Voltar à distribuição do tório, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um elemento que ele está com um S2, 2S2, 2P3, por exemplo. E o outro tem
1s2, 2s2, 2p5. Então, eles estão no mesmo período da tabela. Todos dois estão no período 2, né? Igual quando você olhar aí, por exemplo, o magnésio e o sódio, e o sódio, por exemplo, eles estão no mesmo período. Nesse caso aí, a gente olha, o núcleo influencia. Quem tem maior quantidade de prótons no núcleo vai ter o menor raio. Por incrível que pareça, isso acontece, tá? Ele vai falar aqui, ó. Ao comparar átomos de um mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Aí, a explicação é essa. Porque o elemento que está da direita para a esquerda, o elemento que está na esquerda, ele tem menor raio, por quê? Porque existe uma atração muito forte entre o número de prótons e o último elétron. Se você for pensar aqui, o magnésio, ele tem mais prótons do que o sódio. Então, o raio dele vai ser menor que o do sódio. Tá? O sódio vai ter raio maior. Raio maior, isso mesmo. Então, é assim que cresce, ó. Aí tá, se eu fosse olhar o magnésio, ele estaria aqui, ó. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, se eu estiver analisando elementos do mesmo período, com a mesma quantidade de camadas. Diga. Mas por que, por exemplo, o carbono ele vai ter mais átomos do que o lítio, por exemplo? Quem? O carbono. O carbono vai ter mais átomos, mas aqui, nesse caso aqui, você analisa o último elétron dele, tá? Aqui, ele vai ter o maior raio porque é o seguinte, ele tem 3 prótons e 1 elétron para ser atraído. Aqui eu tenho 6 prótons, né, para atrair. Então, os 6 prótons têm mais força. Vamos pensar num cabo de guerra. Um cabo de guerra com 6 e 1. 6 puxando 1. No caso do carbono. 6 prótons. Então, nesse caso aqui, são 6. Não. Você só olha o último elétron. É o último elétron. Um elétron só. Então, como eles estão na mesma camada, aqui eu tenho 3 puxando 1. Aqui eu vou ter 6 puxando 1. Então, eu vou conseguir diminuir o raio. Então, elementos do mesmo período têm. Quem tiver maior número atômico vai ter o menor raio. Pode escrever isso aí. Escreve isso na seta. Aqui, ó, varia o número de camadas. Que é uma lógica, né? Uma lógica. Se você tem 3 camadas, 4 camadas, então aqui o maior átomo da tabela periódica é esse aqui, ó. Tá? E esse aqui é um dos menores. Esses dois aqui são os menores átomos da tabela periódica. Então eles têm os menores raios. E esse aqui é um átomo que ele tem 7 camadas, né? E está no 7º período. É um átomo grande. Tá? Átomos pequenos são mais rápidos, são mais em reações químicas, geralmente acontece. Por exemplo, o flúor, que está aqui, ó, aqui assim na tabela, é um elemento extremamente reativo. As reações com flúor geralmente são perigosas, né? São perigosas, chegam a ser até explosivas, porque de tão eletronegativo, que vocês vão ver depois, de tão
de tanta vontade dele se estabilizar e ficar que nem um gás nobre, ele tem uma avidez por elétron. A avidez, ele quer pegar elétron de qualquer jeito, então ele sai reagindo assim, desesperadamente. Tá? Aqui, ó, isso aqui tá, não está muito legal, esse diagrama aqui, mas aqui tem os tamanhos dos raios nos períodos, né? Período 2, período 3, período 4, tá? Aqui tem o tamanho, tá? Mas esse aqui não ficou legal, não. Tá? Aqui tem o número atômico e aqui tem um raio. Isso aqui não preocupa, não. Preocupa mais com isso aqui. Que no grupo varia de baixo para cima. Então, se você estiver analisando elementos de baixo para cima, quem tem o maior número atômico vai ter o maior raio. Aqui já é o contrário. Quem tem o menor número atômico no período vai ter o menor raio. Tá? Aqui tá os valores dos raios. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui, esses números que estão aqui são os raios atômicos. Aqui, ó. 1,34 picômetro, 1,54, 1,90. Tá aumentando no grupo. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, olha. Que você estava falando da família do carbono, tá vendo aqui? Olha aqui. Neônio pequeno, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tá vendo? Chega no berílio, tá vendo? Tá aumentando. Eles estão no mesmo período da tabela. Vamos pegar aqui no caso da família do sódio, por exemplo, no grupo, no período do sódio, aqui, ó. Olha como é que vai aumentando, tá vendo? Então, é válido aquilo ali. É válido isso aqui. Porque acontece, então é uma propriedade periódica. Tá? Então, guardem isso. No período, o raio cresce da direita para a esquerda. Na família ou no grupo, de cima para baixo. Vamos seguir. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Hã? Estou gravando. Tá? Se não gravar, agora, quando eu tiro um elétron de um átomo, vocês acham que o raio aumenta ou diminui? Hein, gente? Ah, diminui. Tem que diminuir. E quando eu coloco? Tem que aumentar, né? Então vamos ver aqui se tem algum exemplo aqui. Aqui, ó. Para os átomos de um mesmo elemento, o cátion tem menor raio do que o átomo neutro e menor raio que o ânion. Tá? Vamos ver aqui se tem alguns exemplos aqui. Para espécies eletrônicas com a mesma quantidade de elétrons, quanto mais prótons a espécie tiver, menor é o raio. Então, aí eu estou analisando os elementos, o núcleo do átomo. O núcleo é importante para o tamanho do átomo nas espécies isoeletrônicas. Em uma série isoeletrônica, maior número atômico, menor raio. Menor número atômico, menor Z. Então, quem tem maior número atômico vai ter menor raio. Tá? Aqui ele colocou, por exemplo, aqui tem o lítio, né? Aqui tem o lítio. Aí eu tirei um elétron dele. Olha como é que o raio variou. Aqui eu tenho berílio.
tirei 2 elétrons. Como é que o raio diminuiu? Aqui eu tenho boro. Tirei 3 elétrons. Olha aqui. Agora vamos ver o oxigênio. O oxigênio eu coloquei 2 elétrons. Praticamente o raio dobrou, tá vendo? O flúor. Eu coloquei um elétron. Aumentou. E assim vai, ó. Ao sódio. 1,54. Tirei um elétron, ele já baixou para 0,97. Aqui o magnésio. 1,30. Tirei 2 elétrons, já diminuiu. O alumínio. Tirei 3 elétrons. Caiu para 1/3 praticamente o tamanho do raio. Ó. E assim vai. Quando eu coloco o elétron, aumenta o raio. Quando eu tiro o elétron, diminui o raio. Tá? Isso aqui, gente, falta quanto tempo para acabar a aula? Pois é, porque isso aqui é uma coisa mais... Eu gostaria de falar com mais calma, porque... e vou deixar para depois da prova, depois se vocês ficarem tranquilos, porque isso aqui é uma coisa mais difícil de entender um pouquinho. Tá? A energia de ionização. E eu vou falar, eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Acho que já estão aí. Acho que estava oculto aí, mas eu vou disponibilizar. E a gravação da aula também, porque nesse caso aqui, isso aqui requer um pouquinho mais de paciência. Quando a gente está ao vivo, né, é diferente. E no caso aqui, a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado. Um átomo, aqui tem o átomo. Aí ele vai absorver uma quantidade de energia. Aí quando ele absorve uma quantidade de energia, o elétron é arrancado. Aí ele se transforma num cátion. Então isso fica para depois da prova. E a prova está fácil. Faça a prova devagar. Vocês vão ter 4 horas e meia para fazer a prova na terça-feira. Tá? Eu estou botando fé que a maioria das pessoas vão tirar 10 na prova. Espero que vocês... São 12. 12 de química, acho que de matemática é que o bicho pega, tá? Porque acho que na terça-feira matemática acho que são 20 ou 30. A professora falou que vai estar tranquilo. Não, mas são muitas questões, né? Questões que você tem que fazer conta, né? É alguma coisa desse tipo. Resolver equação, sei lá. Parece que estão mexendo com funções, né? O primeiro ano praticamente é tudo função. Função afim, função... E aí vai. Então, mas a minha prova não vai cair sim. Então isso aqui fica depois das provas e que vocês tenham um bom desempenho nessa prova e vamos levando até pudermos voltar presencialmente. Parece que em Belo Horizonte, em Minas Gerais, essas coisas estão piorando, então vou ficar esperando a vacina. Eu vou vacinar segunda-feira, então já estou ficando mais tranquilo, menos ansioso com isso, tá bom? Então, boa aula para vocês. Vocês já têm uma aula agora, né? Daqui a pouco. Já está ocorrendo. Então eu vou parar aqui e a gente começa a partir de energia de ionização depois da prova. Fique com Deus e Deus abençoe vocês.